Olá a todos, o meu nome é Sabrina Stefanello, eu sou médica psiquiatra e nessa aula nós vamos falar sobre ansiolíticos e hipnóticos. Seguindo no nosso curso de psicofarmacologia básica, essa aula é para a gente abordar alguns medicamentos que são bastante utilizados e amplamente prescritos. Nós vamos falar sobre ansiolíticos e hipnóticos e começar pela classe dos benzodiazepínicos. Esses medicamentos potencializam os circuitos GABA através de receptores benzodiazepínicos. E eles estão naquele grupo de medicamentos que muitas vezes as pessoas sentem e experimentam como medicamentos que podem trazer sensações muito boas para elas. Inclusive, por exemplo, uma boa noite de sono. De um modo geral, essa classe apresenta uma atividade sedativa, relaxante muscular e efeito anticonvulsivante. Ou seja, tanto a atividade sedativa como o efeito relaxante muscular pode ser rapidamente sentido pela pessoa que faz uso desse medicamento. É importante lembrar que, por mais que essa classe de medicamento tenha associação e é bem conhecido que causa dependência, ela tem uma importante indicação no uso, no tratamento da abstinência ao álcool. Então, não esquecer disso, porque esses medicamentos podem ser bem importantes nesse momento, inclusive para auxiliar pessoas que estão querendo diminuir ou parar o uso crônico de bebida alcoólica. Esses medicamentos podem facilitar muito esse processo e evitar que a pessoa faça um quadro de abstinência grave. Do ponto de vista de intoxicação, são raros os casos de depressão respiratória com este medicamento, mas esses casos existem e, em geral, eles estão associados ao consumo de álcool com o uso desses medicamentos. Então, uma recomendação é não fazer uso de bebida alcoólica quando você estiver fazendo uso desta classe medicamentosa. Algo que aumenta também o risco de depressão respiratória é o uso endovenoso. Mas a boa notícia é que existe um antídoto, que é o flumazenil, que pode ser utilizado diante desses casos. Mas aqui vocês podem falar, poxa, Sabrina, mas você vai usar ele, está dizendo que é importante na abstinência ao álcool, mas está dizendo ao mesmo tempo que não pode fazer uso com álcool. É isso aí, não pode fazer uso, não se deve fazer uso concomitante com álcool, portanto, se você tiver alguém que está querendo ficar abstinente ou já está começando a reduzir o seu consumo de bebida alcoólica, preciso orientar para não fazer o uso associado a esse medicamento, caso a pessoa tenha uma recaída. Aqui estão listados alguns dos principais benzodiazepínicos. Possivelmente todos já devem ter ouvido falar, utilizado o diazepam, que é um medicamento que tem no sistema público de saúde, é de relativo fácil acesso. Clonazepam também costuma ser um medicamento bastante utilizado. A gente sabe que quanto menor a meia-vida, e aqui eles estão justamente descritos conforme a duração da sua meia-vida no corpo, maior a chance de um efeito rebote. A gente sabe que tem muitas vezes um rápido controle da ansiedade com esses medicamentos, e é por isso que as pessoas percebem esse efeito, porque o efeito ele é rápido, ele acontece logo após que o medicamento começa a atuar no corpo da pessoa. Quanto menor a meia-vida, menor o efeito sedativo. Então, às vezes, para quando você utiliza ele pensando em melhorar um quadro de insônia, você lança a mão daqueles que têm uma meia-vida maior. Quanto menor a meia-vida, muitas vezes maior o número de tomadas que a pessoa vai precisar fazer ao longo do dia, dependendo do sintoma que você está considerando. E menor o tempo para a dependência. Mas, de um modo geral, toda essa classe de medicamentos causa dependência, e é bem difícil depois, quando alguém que está fazendo uso crônico desse medicamento, se você conseguir fazer uma retirada. E essa diminuição e essa retirada precisa ser feita de um modo muito cuidadoso, porque essas pessoas ficam mal, elas fazem sintomas de abstinência por conta de, às vezes, redução drástica do uso do medicamento. Então, abordar
esse uso crônico de benzodiazepínicos não é fácil, e eles estão descritos lá como medicamentos que estão associados a um quadro de dependência. Então, é importante tratar, se for essa a situação, como uma dependência ao uso dos medicamentos. Esses benzodiazepínicos têm uma elevada lipossolubilidade, ou seja, eles têm uma rápida passagem cerebral e atuam no sistema nervoso central. E eles têm uma atividade mais prolongada em pessoas com obesidade. Então, lembrar disso porque eles vão se distribuir pela gordura. Eles têm o uso crônico desses medicamentos, está relacionado a um prejuízo cognitivo, então, às vezes, considerar o que tem de história pregressa da pessoa, não só, por exemplo, de problemas clínicos, mas também de uso de medicamento, quando você começa a investigação de um quadro, por exemplo, demencial, ou começa a perceber. E eles têm um efeito de tolerância, à medida que a pessoa vai fazendo uso, o efeito desses medicamentos vai diminuindo, e é essa sensação que a pessoa tem, como se o efeito, elas falam que o medicamento ficou mais fraco, justamente por conta desse efeito de tolerância, o que facilita com que a pessoa fique dependente também do medicamento, exigindo mais tomadas ou aumento de dosagem para ter o mesmo efeito anterior. Esses medicamentos estão associados a quedas e a acidentes, então, dupla atenção na população idosa, principalmente por conta do efeito de sedação e hipotensão postural. Esses são medicamentos que são os famosos tarja preta, que você precisa do receituário azul, que é mais controlado, para fazer a dispensação desses medicamentos. Os efeitos colaterais mais frequentes desse tipo de medicamento é a amnésia, ataxia, déficit de atenção, dificuldade de concentração e aí a abstinência, a dependência. Eles também têm metabolização hepática e precisa lembrar que pode acontecer um efeito paradoxal, em particular em crianças e idosos, que seria o oposto do que você espera com o medicamento. Então, às vezes você tem um idoso, alguém que está muito agitado, e você quer usar o medicamento para ter o efeito sedativo, e às vezes você faz o medicamento e você percebe que o quadro piora. Então, às vezes pode acontecer por conta desse efeito paradoxal. Pelo fato desses medicamentos também serem mais controlados, isso às vezes ajuda, inclusive, na conversa com as pessoas, porque quando você vai lançar o uso desses medicamentos, em geral, hoje em dia se recomenda que se combine e que se tente fazer um uso por um período já específico, pré-determinado e relativamente curto. Então, já combinar com a pessoa, por exemplo, olha, vai ser usado por tanto tempo, é um medicamento que tem o problema, por exemplo, do risco de causar dependência. Boa parte das pessoas que ainda não está fazendo uso do medicamento compreende isso e costuma aceitar as orientações. Seguindo, a gente tem um outro medicamento que muitas vezes, costuma ser pouco conhecido, que é a buspirona. Também é um ansiolítico, ele é um agonista parcial de receptor de serotonina. A sua dose terapêutica costuma ser entre 20 e 30 miligramas por dia, costuma ser indicado para transtornos ansiosos e sintomas de ansiedade, muitas vezes de curto período. Leva umas 2 a 4 semanas para ter um efeito desejado, então vocês já estão percebendo que ele não tem um efeito imediato, igual os benzodiazepínicos que eu apresentei anteriormente, e ele precisa ser fracionado, preferencialmente em 3 tomadas ao longo do dia. Como ele tem um efeito ansiolítico, atuando em sintomas ansiosos, e não sedativo, ele costuma ser um medicamento que é mais indicado para aquelas pessoas que vão continuar atuando ao longo do dia, mas que querem e precisam ter um controle da ansiedade. Ou seja, o principal desse medicamento não é ajudar em quadros de insônia, é focar na ansiedade. A meia-vida dele costuma ser curta, por isso a necessidade também de fazer tomadas ao longo do dia.
costuma durar de 2 a 3 horas a meia-vida. A buspirona tem também como efeitos adversos tontura, cefaleia, pode trazer um pouco de nervosismo no início, ainda mais quando ainda não começou a ter o seu efeito propriamente terapêutico. Os efeitos adversos podem ser já sentidos assim que a pessoa começa a fazer uso do medicamento, e em alguns casos pode estar associado a um pouco de sedação, excitação e náusea. São raros os sintomas de origem cardíaca, então, de modo geral, é um medicamento que não apresenta riscos nesse sentido. Tem uma metabolização que também é hepática, então precisa considerar interações medicamentosas. E de aspectos positivos, ele não causa dependência, não está associado a ganho de peso ou a disfunção sexual. Então, muitas vezes, esse tipo de medicamento acabou sendo associado a pessoas que precisavam permanecer produtivas, que trabalham durante o dia, mas que precisam ter um certo controle de ansiedade, ou às vezes estão passando por momentos que podem ser difíceis ou temporários, para ajudar em situações, principalmente quando você percebeu que outros recursos não funcionaram. E a gente precisa falar também daqueles que são hipnóticos não benzodiazepínicos, que são os Zs. É mais fácil de lembrar e associar, porque todos começam com a letra Z e eles vão proporcionar uma indução do sono. Então, aqui a gente tem o Zolpidem, o Zopiclone e o Zaleplon. Eles são moduladores GABAérgicos, são indutores do sono e foram sintetizados em meados dos anos 90. Eles não têm a atividade ansiolítica, por exemplo, que a buspirona, que a gente acabou de falar, tem. Mas eles proporcionam um certo relaxamento. Eles não têm a atividade ansiolítica e eles não proporcionam nem o relaxamento muscular e nem o anticonvulsivante, que é o que a gente comentou dos benzodiazepínicos. Então, vocês já estão percebendo que esses aqui são direcionados para ajudar as pessoas a começarem a dormir. Então, lembrar que também existem outras causas relacionadas à insônia e à dificuldade para dormir. Então, fica como alerta quando estiver fazendo essa avaliação, que a gente pode ter casos de apneia do sono, síndrome de pernas inquietas, alterações da tireoide, que também podem interferir no sono, outros transtornos mentais que podem cursar com piora de sono e insônia, e muitas vezes também despertares para ir ao banheiro. Então, lembrar que a queixa, às vezes, de insônia tem outras coisas por trás e é uma queixa que precisa ser bem explorada e bem investigada. Aqui tem as dosagens de cada um desses medicamentos, então, tanto do Zolpidem, Zopiclone e Zaleplon, essas são as doses médias utilizadas. Do ponto de vista de efeitos adversos, costumam dar sedação, que em parte é aquilo que você quer, pode causar ataxia, tontura, amnésia, que é dose dependente, então quanto maior a dose, maior a chance da pessoa não lembrar o que aconteceu ou até o que ela fez, e hiperexcitabilidade. E aí aqui precisa ter um pouco de atenção que esses medicamentos também têm um risco de depressão respiratória. E aí, principalmente, pode ter interação com outros medicamentos que também podem causar isso. E aí, você pode também reverter esse efeito com flumazenil. Eles estão associados também a angioedema, ou seja, esse tipo de medicamento pode causar essa alteração, e o Zopiclone, em particular, pode fazer uma alteração no paladar. Então, algumas pessoas descrevem que sentem um gosto desagradável, um gosto desagradável na boca. Então, pode ser causado por um destes medicamentos. Eles também estão associados à tolerância, e hoje em dia, quanto mais se estuda esses medicamentos, há uma possível dependência. Então, alguém está fazendo uso crônico desses medicamentos, não sei se vocês já perceberam, mas tem grande chance de perceberem que é bem difícil conseguir fazer retirada ou modificar, inclusive, a dosagem do uso dessa substância.
E aí aqui também fica o alerta que é importante avaliar nesses casos, ainda mais quando você vai ponderar com as pessoas custo-benefício, quais são os medicamentos que vale manter do ponto de vista de tratamento, que quadros de dependência são complexos, a gente precisa considerar, inclusive, o que é que o medicamento representa na vida daquela pessoa. E tomar cuidado para não simplesmente sair mudando ou suspendendo a medicação, porque as pessoas podem ficar muito desesperadas e terem sintomas muito ruins por conta de uma suspensão ou de uma parada brusca do medicamento que ela vinha fazendo uso por muitos anos. Em relação aos ansiolíticos e hipnóticos, era isso por hoje. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.